Olá, pessoal. Meu nome é White Ribeiro. Eu sou diretor de criação que se chama House of Cricket aqui em Curitiba. Na verdade, durante muito tempo, eu fui até onde eu sei, eu ainda sou, o único diretor de criação de uma agência de propaganda na cidade de Curitiba que tem afrodescendência. E como que a gente pode falar e como que a gente pode entender um pouco isso como um fenômeno social? Bom, eu acredito que o racismo em si, ele é um fenômeno social. Ele é um fenômeno que não nasce com a gente, ele não aflora no coração de cada um, mas ele é um fenômeno que gera ataque e proteção contra um grupo em relação ao outro. Vamos pensar no seguinte: quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa em Brasil, especificamente, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Hoje, se você for ver lá no IBGE, diz que temos 56% da população brasileira, ela é uma população negra. E, como comunicador, existe uma responsabilidade dentro disso de fazer com que cada ação, cada coisa que você faça, reflita um pouco dessa sociedade. E estudos recentes mostram que apenas 21% das pessoas representadas na comunicação, elas possuem uma afrodescendência. E aí vamos um pouco mais além. Olhando aqui para Paraná, olhando especificamente para Curitiba, Curitiba tem em torno de 25% da população negra. Nem assim a gente consegue chegar perto. Então, pensando um pouco mais geral e olhando para o Brasil e olhando especificamente para Curitiba, a gente vê que existe um modelo social no qual você demonstra o padrão como um padrão branco vigente. É a tal da defesa da branquitude. E o racismo, ele entra nisso. Porque quando você tenta se mostrar, quando você tenta ganhar um pouco mais desse protagonismo, quando você, uma pessoa afrodescendente, tenta conseguir um pouco mais desse protagonismo, existe uma proteção desse espaço. E aí vem os ataques, e aí vem as portas fechadas, e aí vem toda essa situação que coloca a população negra à margem da sociedade. Como que a gente pode lidar com isso? Envolve muito no estar presente e ocupar espaços. Quando a gente olha historicamente, você pode ter uma sensação de que esses espaços estão sendo cada vez mais ocupados, você consegue ver um protagonismo maior de algumas pessoas negras dentro da sociedade, seja no telejornal que você assiste, seja na telenovela, filmes, mas ainda, como eu falei, quando chega ao máximo de 21%, se você está falando de um país que tem em torno de 56%, não está nem na metade da representatividade que isso deveria acontecer. E existe uma outra situação que o racismo também se revela, quando ele começa a gerar divisões. Vamos pensar assim: quando você tem 56% da população, você tem força, você tem voz, você consegue exigir algumas coisas. Mas quando existem movimentos dentro da sociedade que causam divisões nesse grupo, você começa a perder força. Aqui no Brasil, e há pouco tempo atrás, começou muito a discussão relacionada ao colorismo e até à partitude. O que é partitude? Bom, eu me classifico como uma pessoa afrodescendente, porém sou uma pessoa de pele parda. E sim, quanto mais retinta a sua pele, mais cruel são as ferramentas que te excluem da sociedade. Sim, dentro desse caso, eu tenho um privilégio em relação a uma outra pessoa que tem uma pele mais escura. Mas só que esse privilégio, ele é enganador. É como se fosse o privilégio de você receber 2 chibatadas ao invés de 10, quando a gente deveria estar junto lutando para que isso não acontecesse.
é muito importante não perder a unidade. Porque quando começam esses discursos de divisão, em que, poxa, você, tipo, só fulano de tal tem o direito de falar sobre esse assunto, sobre racismo, sobre a negritude. Cada um de nós passou por isso de maneiras diferentes. Cada um de nós teve que enfrentar isso de maneiras diferentes. Talvez, se uma pessoa como eu estivesse em outro estado, em outra região, tivesse sofrido menos. Eu estudei no colégio alemão. O meu nome é White porque era uma piada. Foi uma forma de eles me atacarem e que eu acabei assumindo, porque eu era o único aluno afrodescendente da escola. Só que isso trouxe, claro, trouxe sofrimento, trouxe dificuldade, mas trouxe fortalecimento quando eu descobri que outras pessoas também estavam junto e também lutavam por essa presença. Então, assim, o que eu acho mais importante quando a gente olha e a gente pensa sobre o Dia da Consciência é pegar esse elemento, essa consciência. Sabe? Palmares foi forte porque tinha união, resistiu e fez o seu nome na história. Quanto mais unidos nós estivermos e mais força nós tivermos para buscarmos as pautas que fazem sentido para cada um de nós, para mim, para você, para os nossos filhos, para os nossos amigos, isso vai ser cada vez mais importante e mais relevante. Antes de qualquer coisa, consciência e união. Só assim a gente vai conseguir adquirir cada vez uma participação maior na nossa sociedade e com justiça. Acredito que é isso.